A protagonista de hoje é uma referência no mundo jurídico e uma inspiração para mulheres que querem crescer no mercado corporativo. Advogada com uma carreira sólida em consultoria, é sócia da KPMG, onde atua com temas estratégicos para grandes empresas. Atualmente é responsável pelo setor de inovação da companhia. Mas o impacto dela vai muito além. É uma liderança ativa na promoção da equidade de gênero. Há muitos anos, ajuda outras mulheres a se desenvolverem e ocuparem posições de destaque no mundo dos negócios. Eu estou falando de Mariene Coutinho. Seja bem-vinda, Mari. É um prazer ter você aqui na minha bancada nessa semana em homenagem ao Dia da Mulher. A minha primeira pergunta é a mesma para todas vocês. Quem é Mariene Coutinho? Bom, Mariene Coutinho, são várias Marienes Coutinhos, né? Mas falar um pouco do profissional, né? Se eu puder começar com o profissional, por favor. Sou sócia da KPMG, uma consultoria na qual eu já atuo há muitos anos. Você está há quantos anos lá? 30 anos, Cris. As pessoas não vão acreditar, não. Porque olham para você e não acreditam a idade que você tem. E na área tributária, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está no olho do furacão com a reforma tributária, né? Esse tema já passou aqui na sua bancada, né? Com vários entrevistados. E eu trabalho com transformação digital, né? Então, a minha área é a área responsável por fazer com que as empresas migrem, né, daquele mundo analógico, antigo, para o mundo moderno, não só com tecnologia, né, mas com um mindset mais digital, de com inovação. Então, dentro da reforma tributária, você imagina que muita coisa vai mudar nas empresas e a gente tem que ajudar as empresas a se estruturarem e fazerem toda essa passagem para já no dia 1º de janeiro do ano que vem estarem aptas a gerar as obrigações no novo formato. Então, é um desafio gigante. Com certeza falaremos muito disso ainda aqui, eu conto com você. Agora, eu sei que você faz um trabalho lindo há muitas décadas, ajudando as mulheres nesse mundo corporativo. Não tinha rede social, não tinha internet quando você começou, não tinha WhatsApp. Como é que você fazia? Networking. O velho e bom networking, né? O networking parece que é uma coisa recente, mas o networking é algo que já existe há muitos anos, né? Então, o olho no olho, a conversa. Então, eu sempre gostei muito de frequentar eventos, de pessoas, né? O relacionamento é super importante. Numa consultoria, o marketing do B2B, ele é muito mais por relacionamento do que qualquer outra coisa. Então, você... De empresa para empresa, De empresa para empresa, né? Então, você saber quem são as pessoas, quem são os seus clientes, você se fazer ser conhecida, você criar um relacionamento que gere, né, um sentimento de confiança, de admiração, é super importante, né? Então, eu fazia isso, né, de frequentar os eventos, de entender quem era quem, de me apresentar, acho que tem um pouco de proatividade, de protagonismo. Lia jornais, né, então a gente, pelo jornal, sabia ali quem era quem, quais eram as movimentações dentro das empresas, principalmente os jornais, né, que cobrem áreas de negócios. E aí você vai construindo esse relacionamento, principalmente, né, no meu caso ali com as mulheres, que eram poucas, né, para que a gente pudesse criar uma comunidade, aí um senso de cooperação. Eu acho muito legal essa sua proatividade de ir para os jornais, porque eu já sei essa sua história, ir para os jornais, ficar lá, vamos lá, sublinhando quem é essa mulher, eu vou atrás dessa mulher, que é exatamente isso. E aí você foi montando a sua rede. E a importância de ter uma rede de apoio de mulheres? Não, é incrível, porque hoje eu acho que continua sendo muito fundamental, mas lá atrás, no mundo em que a gente tinha poucas mulheres em cargos de liderança, essas posições eram muito solitárias, né? Então, geralmente, você era a única numa sala de reunião, você não tinha com quem trocar, porque os desafios são diferentes, né? Pela questão do gênero, os desafios das mulheres e dos homens são diferentes. Então, você poder trocar com pessoas que têm os mesmos problemas, aproxima demais e faz com que realmente você se sinta mais forte. Como é que você enxerga o papel da liderança feminina exatamente na transformação do ambiente? Porque, como você bem disse, os desafios são diferentes, as dores são diferentes. Faz toda a diferença. E assim, eu tento fazer isso, né, no meu dia a dia. Então, eu percebo que quando as profissionais com as quais eu trabalho, por exemplo, ficam grávidas ou tem alguma questão específica na questão do equilíbrio de vida pessoal profissional,
você poder dar uma orientação com base na sua própria experiência é muito relevante. E eu vejo que os outros sócios, inclusive, muitas vezes nos convidam para ajudar, né? Então, quando tem uma profissional da área deles que tem alguma questão e eles não sabem como lidar com aquele tema porque, por mais boa vontade que a pessoa tenha, ela não passou por aquilo, então eles convidam as sócias mulheres para conversarem, para ajudarem, tanto para fazer um coach com eles, né, quanto para conversar com as profissionais. Então, eu falo para elas... Vocês dão coach para os homens? Sim, com certeza. E falo que elas são privilegiadas quando têm a oportunidade de terem chefes mulheres, né? Você tem uma trajetória super consolidada aí no mundo corporativo. Me conta a sua jornada até chegar onde você está hoje como sócia da KPMG. Então, eu sempre gostei do mundo corporativo, Cris. Eu sempre quis trabalhar no mundo corporativo. Eu sempre achei, assim, bonito você estar num lugar que gera riqueza, que gera emprego, né, que faz o PIB girar, né, como a gente costuma dizer. Mas eu acho que me encontrei na KPMG, nessa consultoria, porque é uma empresa muito séria, muito ética, que trabalha muito no compliance e que também tem uma carreira, né, muito estruturada. Então, para mim, ter a oportunidade de aprender, porque ali é um aprendizado diário, não só dos temas técnicos, né, mas do ponto de vista até comportamentais. Eu acompanhei a outra entrevista falando de quanto é importante a questão de soft skills. Então, você as habilidades comportamentais. Fazer uma apresentação, se comunicar bem, fazer um relacionamento, além ali da habilidade técnica. O próprio networking. Com certeza. Eu acho que é algo que a KPMG me propiciou. E ter esse começo, né, desde trainee, mas sabendo que eu poderia ser uma sócia, para mim foi um atrativo a mais. Porque uma coisa é você ter um emprego, né? E a outra coisa é você ter uma carreira. E eu tinha esse objetivo de ter uma carreira. E você conseguiu, isso é muito bom. O segmento que você atua ainda é muito masculino. Quais foram os principais obstáculos que você percebeu ao longo dessa jornada? O mundo corporativo, de uma forma geral, é muito masculino, mas quando eu comparo a situação de hoje com a situação que nós tínhamos há 30 anos, com certeza nós já tivemos muitas melhorias, né? Então, tanto número de mulheres em cargos de liderança, quanto o número de mulheres, de uma forma geral, né, trabalhando na empresa, isso já avançou bastante. Eu acho que no meu caso, com certeza, a questão da maternidade, principalmente porque eu viajava muito e eu trabalhei por muito tempo com M&A. Então, quem trabalha com fusões e aquisições sabe como é uma vida difícil, porque você tem que estar disponível ali nos momentos em que você está fechando um deal, você tem que trabalhar muito, não tem horário para começar, não tem horário para terminar, trabalha final de semana, viaja muito. Então, conciliar isso com a vida pessoal, principalmente no começo de carreira, que é quando você está numa situação em que você carrega, né, a maior parte ali realmente da execução, é muito pesado, né? Depois, isso melhora, você aumenta o seu nível de responsabilidade, mas você passa a contar com uma equipe, né, que executa. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Então, sempre digo assim, melhora, né? Igual quando você tem um filho pequeno, que você fala assim, dá muito trabalho, mas vai melhorando. Eu acho que no mundo executivo também. Vai melhorando. Melhora. Mas eu sei que você trabalha muito ainda, você tem 2 filhos, você faz exercício físico todos os dias e ainda consegue se divertir. Eu vi que você estava no Carnaval, em Salvador. O que você tem para dizer? Não, isso é maravilhoso. E tem que dizer para as mulheres que é possível. Por isso que eu quis trazer isso aqui para a gente. Tem muitas mulheres que ainda têm receio de buscar posições de liderança, exatamente porque tem medo de não conseguir dar conta de tudo. O que você diria para elas? Isso que você está falando realmente acontece. Eu já conversei, a gente faz, né, alguns projetos ali de mentoria dentro da própria KPMG com mulheres, e muitas dizem, não sei se eu quero ser sócia, porque eu acho que isso vai atrapalhar minha vida pessoal. E eu digo exatamente o que eu estava dizendo antes. Não, ajuda, melhora, porque aí você vai ter uma equipe, você tem mais autonomia, você controla um pouco mais a sua agenda. Então, com certeza, eu acho que tem que ter esse direcionamento de que melhora. E eu acho que quando você é uma boa profissional, Cris, você é uma pessoa séria, você faz as suas entregas, você também tem os seus créditos, né? Então, eu acho que não é pelo fato de você se divertir ou de você ter uma vida pessoal que você é menos profissional. Pelo contrário, eu acho que hoje o bom líder é aquele que sabe ter, né, esse equilíbrio na sua vida pessoal, até para que ele propicie isso também para os seus profissionais, né, para o seu time. Porque antigamente os líderes eram os workaholics e aí ninguém podia ter vida. E hoje em dia, principalmente as novas gerações, não querem mais trabalhar em empresas e com pessoas que exigem que você seja 100% do tempo uma pessoa que se dedica ao trabalho e que não tem a vida pessoal, né? Acho que nem nós queremos isso e nem as novas gerações querem isso. E é muito possível a gente ter esse equilíbrio desde que a gente tenha foco,
sejamos produtivos, né? Tenhamos realmente essa orientação para resultados, mas também colocando cada coisa no seu devido lugar. Eu concordo com você plenamente. Estava de folga no Carnaval, me diverti muito no Rio de Janeiro e tenho orgulho de falar isso, porque a gente tem que juntar as duas coisas mesmo. E concordo também que você vai conseguindo crescer, vai ficando mais fácil porque você tem uma equipe, tem mais pessoas para te ajudar. E você é mais eficiente também, né? Mais eficiente, mais com certeza. Você precisa de menos tempo sua para produtividade aumenta. Exatamente. Eu concordo com você. Teve alguma mulher que te inspirou ao longo da carreira? E como é que foi essa influência? Muitas mulheres. Eu acho que as minhas grandes inspirações foram as primeiras CEOs, né, assim, do Brasil. Hoje, grande parte delas estão em conselho de administração das grandes empresas, né? Mas eu vou até citar algumas. Eu queria que você citasse. Muito queridas e amigas, Leila Lória, André Alvarez, Inês de Souza, Débora Wright, Kika Richard, Cristiane Achê, Débora Vieitas, Silvia Coutinho, enfim, uma infinidade de mulheres que realmente vieram, né, primeiro, ocuparam um espaço quando ainda era muito mais difícil e que realmente abriram espaço para outras mulheres também, né, e que continuam aí na ativa, em conselhos, né, trazendo a sua experiência e ajudando, né, outras mulheres também. Sem dúvida. Apesar das coisas terem melhorado, como você disse, claro, se a gente olhar lá para trás, eu também tenho mais ou menos o mesmo tempo de carreira que você, a gente vê muito mais mulheres nas posições, mas ainda estamos longe de ter um equilíbrio. O que falta para a gente acelerar essas mudanças? Eu acho que quando a gente pesquisa, né, quais são, né, os grandes ofensores, e a gente imagina que eles estão dentro da empresa, e muitas vezes não estão. Esses ofensores estão muitas vezes na própria sociedade. Então, é claro que cada um tem que fazer o seu papel, a empresa tem o seu papel, a sua responsabilidade, mas na medida em que a gente tem um equilíbrio maior, né, das tarefas, né, da criação de filhos, das tarefas domésticas, uma cobrança menor para que a mulher, né, se dedique apenas, né, à família, aos filhos e à casa, e que a gente entenda que isso é uma obrigação conjunta dos dois, eu acho que a vida das mulheres, para trilharem uma trajetória de sucesso profissionalmente falando, fica bem mais fácil. Então, eu realmente acredito que aí... E é o que a gente vê nos países de primeiro mundo, né? Quando a gente olha para a Europa, países nórdicos, o grande diferencial é esse, né? E nas novas gerações também a gente já percebe essa mudança, né? Quando a gente conversa com os mais jovens, a gente já vê uma realidade bem diferente da que a gente tinha, né? Com certeza absoluta. Qual conselho você daria para uma jovem que sonha em construir uma carreira sólida e alcançar um cargo de liderança como o seu, por exemplo? Eu acho que são duas dicas. Uma é o protagonismo e a outra é um olhar estratégico, né? Porque muitas vezes a gente... Isso é para homem e mulher, né? A gente só trabalha e a gente não planeja a nossa carreira. Então, você não coloca as fichas onde você pode ter um resultado maior. Você não conversa com as pessoas que podem influenciar a sua carreira para entender que tipo de resultado elas estão buscando. Então, às vezes, as pessoas acham que é estar 100% do tempo disponível e não é. Às vezes, ela acha que é só uma dedicação de um aprofundamento técnico de um tema e não é. Então, às vezes, você precisa ter as habilidades comerciais, que são tão importantes quanto as técnicas. Então, acho que ter essas conversas para entender aonde você pode chegar e como você pode chegar lá, eu acho que seria a minha grande dica. Olhando para o futuro, qual é o seu propósito como líder? O que você ainda quer conquistar? O que você ainda quer transformar? Então, eu adoro esse trabalho que eu faço hoje da transformação digital, porque nada mais é do que ajudar tanto os profissionais quanto as empresas já consolidadas, de sucesso, mais tradicionais, a passarem por esse mundo em transformação e continuarem sendo empresas e profissionais de sucesso, né, com uma perenidade maior. E parece que é um trabalho fácil, Cris, mas não é. Então, ele passa pela tecnologia. Então, como é que eu uso a tecnologia? Como é que eu uso a inteligência artificial para ganhar mais eficiência? Mas também passa por uma mudança cultural, uma transformação ali de mentalidade para você conseguir conviver com gerações diferentes num ambiente mais saudável e num ambiente mais divertido, porque acho que, no final, a gente performa melhor quando a gente se diverte no trabalho. Com certeza absoluta. O futuro do trabalho é a felicidade, já diz Laurie Santos, né, que é especialista nisso, professora de Yale. Mário, um prazer receber você aqui. Obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Quero te receber outras vezes, a gente falando de reforma tributária, esses assuntos que você domina. Obrigada.